Nós tínhamos ficado ainda na parte dos vetores, não tínhamos terminado essa parte. E, portanto, vamos retomar o exercício 20 que tinha ficado por fazer. Eu tinha-vos sugerido um outro para fazerem em casa, que é o 23, que vocês também fizeram na teórica. Portanto, a ideia é refletir sobre o exercício, tendo em conta aquilo que já tínhamos feito antes e ainda por cima com mais valia de terem o apoio da resolução que têm na teórica. Mas vamos fazer o 20 para concluir esta parte e depois vamos começar com as variáveis aleatórias contínuas. Portanto, o nosso plano de aula para hoje é este. Fazer o exercício 20 dos vetores e depois os exercícios 1 e 2 das variáveis contínuas. Já agora, para TPC, eu vou já aqui deixar, será o exercício 4, que quase certeza não vamos conseguir lá chegar, mas fica proposto para vocês depois pensarem nele. Ok, então, da parte de vetores, exercício 20. O contexto é o seguinte, temos ali uma tabela dada. Ou seja, sim. Para dia 12 é só vetores bidimensionais. Só até os vetores, sim. Portanto, a matéria que estava prevista inicialmente é a que se mantém. Não é por ser mais tarde que se acrescenta a matéria. Vocês ficam aqui com mais tempo para estudar, mas nós vamos continuando a dar a matéria e é exatamente a que estava prevista. Portanto, termina aqui no capítulo 2, não é? Deixem-me ver se não estou aqui baralhado. Este é o 2. Sim, este é o 2. É o 2. Pronto. Ok. Portanto, a matéria é a mesma, embora seja mais tarde do que a data inicialmente prevista, a matéria é a mesma. Então termina aqui no exercício 23, o que vai sair para a primeira frequência. Sim. Portanto, exatamente, o 23. Depois entramos nas variáveis contínuas, mas isso já não vem para a primeira frequência, virá depois para a segunda. Ok. Ficam aqui com tempo suficiente para se preparar, para organizar da melhor forma e estudando calmamente. Claro que não convém ficar só agarrados a essa matéria e depois não irem acompanhando o que vai sendo dado, senão isso depois coloca-nos dificuldades mais tarde. Mas isso é uma gestão que vocês terão que fazer. Ok, temos ali uma tabela da probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y e a alinhar. Eu vou aqui simplificar uma coisa, porque se vocês olharem para aquela tabela está ali uma particularidade, deixem-me só escrevê-la para apresentar aqui um aspecto. Portanto, temos x e y. O x pode ser menos 1, 0 e 1, e o y também, aparentemente, pode ser menos 1, 0 e 1. O que acontece é que aquela matriz, no fundo, teria 9 posições. Mas se vocês repararem, há ali valores que têm probabilidade de 0. Portanto, não faz sentido, se nós colocássemos isto só com aqueles valores que não têm probabilidade nula, não colocávamos aqueles 9 que ali estão. Então, basicamente, este aqui é 0, não vale a pena estar a destacá-lo. Este tem probabilidade P, este é 0, este é 1/4, este é 0, este é 1/4, este é 0, este é 1/4 e este é 0. Ou seja, aqui vou colocar este assim, este assim e este assim. O suporte não são 9 pontos. O suporte só tem, em princípio, 4 pontos. Está bem? Portanto, o suporte do vetor x, y tem os pontos menos 1, 0, depois o 0, menos 1, o 0, 1 e o 1, 0. Só tem 4 pontos. Não tem mais do que isso. É que podemos ter a tentação de colocar lá os 9, mas aquilo que tem probabilidade nula não faz parte do suporte. Está lá, sim, apenas porque o lugar estava preenchido e, portanto, para reforçar, disse que a probabilidade era nula. Mas são aqueles que entram no caso contrário. Não é? Pronto, então dito isto, agora vamos ao exercício. A linha A determina o valor de P, justificando a sua resposta. Como é que eu vou determinar o valor daquele P que ali está? Podemos... Fala. Sabemos que o total é 1. Tem que dar... Exatamente. Portanto, a soma daquelas probabilidades tem que dar 1, tem que dar 100%, não é? E por isso permite-nos determinar o P. Então, vamos lá. Portanto, eu vou aqui escrever ainda de forma
bocadinho genérica, mas vocês não precisam, podemos partir logo para a conta. Ou seja, eu posso logo dizer P mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 tem que dar 1. Como é que isto apareceu? Apareceu porque a soma das probabilidades de x ser igual a x e de y ser igual a y para todos os valores do suporte tem que ser 1. Okay? E se vocês repararem, por coincidência, o P também vai dar 1/4, não é? A soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Pronto, portanto, aqui não há nada de novo de ser um vetor ou ser uma variável. Nós já tínhamos feito isto no âmbito das variáveis. A única diferença é que existia só uma variável. Aqui existem duas, um x e um y, mas a probabilidade total também tem que ser 1. Portanto, não muda nada. Agora, eu vou colocar o valor do P na tabela, vou reescrever a tabela para podermos fazer depois as probabilidades marginais. Portanto, temos x, y, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, e fica. Portanto, este aqui não faz parte do suporte, este fica 1/4, este não faz parte do suporte, este é 1/4, este não faz parte do suporte, este é 1/4, este também não faz parte, 1/4, e também não faz parte. As probabilidades marginais, eu recordo que são, no fundo, as probabilidades de cada uma das variáveis que ali está. É a função de probabilidade do x e a função de probabilidade do y. Cuidado, eu chamo a atenção, outro dia, não sei se reforcei isso o suficiente. Às vezes aqui, quando usamos a tabela que já temos de forma simplificada, podemos cair numa tentação. Quer dizer que aqui vai aparecer a função de probabilidade do x. Não é. Aqui vai-me aparecer a função de probabilidade do y. Reparem, eu estou a ver qual é a probabilidade do y de ser menos 1. Então aqui a probabilidade do y ser igual a menos 1 é 1/4. Está bem? Portanto, isto é a probabilidade de y de ser igual a menos 1. A probabilidade do y de ser igual a 0 é 2/4. Eu vou deixar, eu podia simplificar aquele 2/4, é 0,5, é 1/2, mas vou deixar assim, que é para poder comparar tendo o mesmo denominador. Portanto, e aqui também 1/4. Portanto, basicamente o que estou a fazer é somar estas probabilidades. Portanto, o y pode ser 0, sendo o x menos 1 ou sendo o x 1. E depois faço isto para cada um deles. Agora, tenho que fazer também para o x. Portanto, aqui fica a função de probabilidade de x, que vai dar 1/4, 2/4 e 1/4. Portanto, esta é a probabilidade do x ser menos 1, esta é a probabilidade do x ser 0, e esta é a probabilidade do x ser 1. Portanto, eu chamo a atenção que a soma tem que ser sempre, isso já tinha dito no outro dia, a soma tem que ser sempre 1 para cada uma delas, não é? Isto voltam a ser variáveis, funções de probabilidade, portanto, a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Deixem-me aqui destacar isto de outra forma. Depois já vamos escrever uma tabela isolada para cada uma delas, mas como digo, se deixarem assim, para mim está perfeito. Não preciso que escrevam mais nada, desde que fique claro. Agora, não se limitem a somar valores e depois não dizem o que é que são. Isto é, não somem simplesmente isto e não, sem identificar. Eu preciso saber se isto é relativo ao x ou ao y. A mesma coisa naquela, tá bom? Portanto, agora, deixar assim, ou depois isolar e escrever a tabela que eu vou escrever a seguir, isso já é facultativo. Portanto, esta aqui é a probabilidade do y ser menos 1. Esta aqui é a probabilidade do y ser 0. E esta aqui é a probabilidade do y ser 1. Se repararem, a probabilidade do y ser menos 1 é a mesma do x ser menos 1. A probabilidade do y ser 0 é a mesma do x ser 0. E a do y ser 1 é a mesma do x ser 1. Portanto, no fundo, elas têm exatamente a mesma função de probabilidade. Eu já vou reforçar agora isso
no que vou escrever a seguir. Dúvidas nesta parte? Tranquilo até agora. Não? Então, portanto, aquilo que vou agora escrever é facultativo. Vocês, se quiserem, escrevem. Se não quiserem, não há problema, mesmo numa questão de avaliação. Portanto, o que é que eu vou fazer? X, probabilidade do X ser igual a cada um dos valores do suporte. Portanto, o meu X pode ser o quê? Menos 1, 0 e 1. E o que é que me deu a função de probabilidade? Deu 1 quarto, 2 quartos e 1 quarto. Ou então 0, caso contrário. Ok? A do Y vai ser exatamente a mesma, por isso é que eu não precisava aqui de outra. Aquilo ali é mais do que suficiente. Portanto, Y, probabilidade do Y ser igual a cada um dos valores. Então, o Y pode ser menos 1, 0 e 1. E exatamente com as mesmas probabilidades. 1 quarto, 2 quartos e 1 quarto. Portanto, as variáveis aleatórias x e y têm a mesma função de probabilidade. Ok? Portanto, até aqui nada de novo. A linha C também não tem nada de especial, já vamos ver. A D é que é verdadeiramente aquela que é um bocadinho, que tem algumas diferenças em relação àquilo que já tínhamos feito no outro dia, mas é para reforçar a questão da independência. Já agora, no outro dia também já tínhamos falado disso. A grande utilidade dos vetores relativamente às variáveis é quando as variáveis que estão inerentes não são independentes. Porque se elas são independentes, calcular a probabilidade. Portanto, eu recordo aqui, se as variáveis fossem independentes, a probabilidade do x ser igual a determinado valor e do y ser igual a um determinado valor seria igual à probabilidade do x ter o valor que está indicado vezes a probabilidade do y ter também o valor indicado. E, portanto, eu não precisava da probabilidade conjunta porque com as probabilidades marginais conseguia fazer tudo. No caso de elas serem dependentes, isto já não é válido e, portanto, eu preciso trabalhar com aquilo. É esse o caso em que é importante trabalhar com os vetores. Já volto a escrever isto. Sim? A não ser que nos digam, nunca podemos assumir que elas são independentes, certo? Não. Ou é dito, ou então nós temos que ir verificar, e essa vai ser a linha D. Ok. Não é? Portanto, Obrigado. não podem assumir só porque sim, exceto, portanto, isto aqui no caso dos vetores. Naquele caso, lembram-se quando trabalhámos com a Poisson para usar a estabilidade da Poisson. Se vocês tinham, imagina, uma variável aleatória que era o número de pessoas que entra, sei lá, no ISEC por hora, e vocês querem saber como é que calcular relativamente, por exemplo, a um dia. Vocês podem assumir que tem uma variável para cada uma das horas e o total é a soma dessas variáveis e vão assumi-las independentes, ok? Mas isso é um pressuposto que vocês estão a construir e têm esse pressuposto porque precisam dele para fazer alguma coisa. Agora, quando é dado um vetor, ou é dito alguma coisa, ou então vocês não podem presumir. Quando são dados valores, os valores é que nos vão dizer se elas são dependentes ou não. Está bem? Agora, num contexto diferente em que nós... o caso típico acaba, de facto, por ser a Poisson, em que nós precisamos de usar várias variáveis e temos que assumir a independência para poder usar resultados de estabilidade. Está bom? Agora, nos vetores não assumam, têm de justificar. E, normalmente, fiquem atentos porque essa é sempre uma das perguntas. Então, a linha C. Probabilidade... Vai ser probabilidade condicionada. A probabilidade do x assumir o valor x, sabendo que o y assume o valor 0. Como é que vamos fazer isto?
é dar valores ao x do suporte e o y fica sempre a 0. Ok. Reparem, se elas fossem independentes, aquilo que acontece ao x não dependia do y. Portanto, estar aqui condicionado ou não era igual. Se o y não influenciar o x, eu não preciso deste pressuposto. Mas como eu não sei se elas são dependentes ou independentes, eu não posso partir desse pressuposto. Portanto, tenho que ir mesmo pela definição e fazer calmamente. Então, reparem, fica, de acordo com aquilo que sabemos da condicionada, é a probabilidade do x ser igual ao valor e, portanto, usar a interseção ou usar a vírgula é a mesma coisa. E o y ser igual a 0 sobre a probabilidade do y ser igual a 0. Portanto, isto que aqui está, eu vou só escrever essa observação, é igual a ter a probabilidade de x ser igual a x, vírgula, o y igual a 0. Tá? Portanto, usar a vírgula ou a interseção é a mesma coisa. Quando temos os vetores, é só ir ao vetor. E agora, como vocês estão a dizer, vamos atribuir os valores possíveis ao x e ver o que é que está para cada caso. Então, o que é que o x pode ser? -1, 0 e 1. Ok. Menos 1, portanto fica probabilidade do x ser menos 1, sendo o y 0. Ora, deixem-me só ir lá atrás. Vou à tabela. Portanto, se o y é 0, nós estamos neste caso. Ok? Fica um Será que quarto. precisamos de ver os valores todos? Não. Só precisamos do menos 1 Pois, portanto, e fica um do quarto. 1, certo? Porque aquele, na verdade, não faz parte. Não é? Então fica, eu já vou escrever isto aqui. Fica isto sobre a probabilidade do y ser 0. Portanto, este é o caso em que o x é menos 1. É claro que se colocarem lá o caso do x igual a 0, não há problema, que ele vai dar 0. E, portanto, é só mais uma linha que se escreve. X igual a 1 e y igual a 0. Portanto, se o x for igual a 1. E, caso contrário, fica 0. Eu vou aqui escrever x, y, menos 1, 0, 1. Portanto, estou neste caso, 1 quarto, este não entra, 1 quarto, este também é 1 quarto, este não entra, 1 quarto e este não entra. Então, fica menos 1, 0 e 1. E nós só estamos aqui com estes. Portanto, só me interessa este caso e este, porque aquele ali tem probabilidade nula. E agora fazemos a conta, naturalmente. Então, o primeiro caso dá a probabilidade do x ser menos 1 e o y ser 0 é 1 quarto. A probabilidade do y ser 0, tínhamos nós visto que era 2 quartos. E, portanto, isto dá 1 meio, que é 0,5. O outro está exatamente o mesmo. 1 quarto a dividir por 2 quartos, é 1 meio, ou seja, 0,5. Naturalmente, podemos também deixar assim. Se tivermos em conta que a probabilidade é o mesmo, também ainda podemos escrever de forma mais simples e dizer, olha, a probabilidade é 0,5 se o x for igual a menos 1 ou x igual a 1. Será 0, caso contrário. Está bem? Portanto, não há aqui nada de novo. Não é por ser um vetor que as coisas se fazem de maneira diferente do que fazíamos com as variáveis. Está bom? A definição de condicionada é a mesma. Fazemos tudo igual, fazemos os valores e isto dá-nos, então, a nossa função de probabilidade condicionada quando o y é 0. Agora, vamos à linha D. E antes disso eu vou recordar aqui só dois aspectos. Portanto, a questão da independência e a relação da dependência ou independência com a covariância. Vou só aqui guardar um pouco, se vocês se organizarem.
Então, observações. A primeira observação que vou fazer é a seguinte. É a definição de independência. X e Y são variáveis aleatórias independentes. Significa que a probabilidade de X ser igual a X e Y ser igual a Y é igual ao produto das probabilidades. Foi aquilo que eu escrevi há pouco. Está bem? Só que eu vou reforçar aqui um aspecto. Portanto, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Para todos os X pertencente ao suporte e Y pertencente ao suporte Y. Para todos. Isto tem que ser verdade para qualquer X que eu aqui ponho e qualquer Y que eu lhe ponho. Tá bom? Depois, o segundo resultado. X e Y são variáveis aleatórias independentes. Implica que a covariância de X e de Y igual a zero. Cuidado, que esta seta aponta só neste sentido. Portanto, eu disse-vos, não é válido ao contrário. Portanto, se vocês tiverem covariância igual a zero, não podem dizer que elas são independentes. Ok? O que é que podemos fazer se quisermos ler ao contrário? É negar. Se a covariância for diferente de zero, então X e Y não são independentes. Está bem? Portanto, ou se elas são independentes e a covariância é zero, o que nos interessa é ao contrário. Porque não tenham, o erro habitual é achar que se a covariância for zero, elas vão ser independentes. Não é verdade, está bem? Se a covariância for zero, vocês não podem tirar conclusão quanto à independência. Eu vou escrever aqui mais uma linha que é para reforçar bem esse aspecto. Note-se que se a covariância de x e de y, entre x e y for zero, não podemos tirar conclusões, não podemos daqui tirar conclusões relativamente à independência. Está bem? Portanto, reforçar bem este aspecto. Não podemos tirar conclusões. Portanto, podem ser independentes ou dependentes. Nesse caso, temos mesmo que recorrer à definição de independência. Qual é o problema da definição? Porquê é que nós não fazemos sempre assim? Porque para eu ver se elas são dependentes ou não, tenho que verificar todos os casos. Se aquilo tiver muitos pontos no suporte, aquilo pode dar imenso trabalho. Portanto, se eu conseguir, por alguma razão, concluir que a covariância entre elas não é zero, então eu tiro logo conclusões sem precisar testar ver um a um. Mas se por acaso aquilo der zero, eu vou ter mesmo que ir lá testar um a um até ver se funcionam todos ou se falha algum deles. E é isso que nos mostra agora esta linha. Nós vamos mostrar que a covariância vai ser zero e, no entanto, as variáveis não são independentes. No exercício que nós tínhamos feito no outro dia, nós tínhamos concluído que a covariância não era zero, portanto, neste aqui. E como não deu zero, podemos logo tirar conclusões. Se não dá zero, não são independentes. No entanto, neste vai nos dar zero, significa que não podemos tirar conclusões porque a seta está a apontar só da esquerda para a direita, e então vou ter que mesmo que recorrer à definição de independência. Então vamos lá fazer isso. Professor, o que é que diz entre os parênteses? Entre os parênteses. Podem ser independentes ou dependentes. Obrigado.
Nada. Portanto, quero agora que vocês calculem a covariância entre x e y. Eu vou recordar a definição. Bem, não é definição, já é uma consequência, mas é a esperança de x e y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Portanto, vamos ter que calcular aqui cada um destes valores. Não é? Portanto, falta-nos saber quanto é que é isto, quanto é que é isto e quanto é que é isto. A mim deu-me 0. É isso mesmo. Então vá, vamos lá. Esperança de x e y. Portanto, o que é que temos que fazer? Somar todos os valores, portanto, para todos os x e para todos os y, fazer x vezes y vezes a probabilidade de x ser x e de y ser y. Tá bom? Pronto, então vamos lá fazer. Aquilo só tinha 4 pontos na nossa tabela. Portanto, só preciso destes 4. Os outros não fazem parte. Então, o x pode ser menos 1, o y ser 0. Vamos cá ver. Deixa-me aqui assinalar uma coisa. Portanto, vamos começar aqui por este ponto, está bem? Portanto, neste ponto o x é menos 1, o y é 0 e a probabilidade é 1/4. Agora vamos a este. Aqui, portanto, onde o x é 0, o y é menos 1. X é 0, o y é menos 1. Eu estou aqui a escrever tudo, mas na verdade, se vocês repararem, não precisávamos deste todo. A partir da altura em que um deles é 0, então já só estamos a perder tempo a escrever isto tudo, mas é para ficar claro. Depois, este aqui, onde o x continua a ser 0 e o y é 1. E o último de todos, que é este aqui, onde o x é 1, o y é 0 e a probabilidade também é 1/4. Isso naturalmente dá 0 porque todos eles têm um fator a 0. Relativamente à esperança de x, portanto, agora vamos fazer isto só para os valores do suporte de x. E fica, ora o x pode ser menos 1, com probabilidade, vou buscar lá atrás, Quarto. 1/4, não é? Depois pode ser, portanto, estou a olhar aqui para estes, pode ser 0, com probabilidade 2/4. E pode ser 1, com probabilidade 1/4. Este aqui é 0, este é menos 1/4, mais 1/4 que dá 0. Uma vez que o x e o y, vimos nós, têm a mesma função de probabilidade, okay? É óbvio que a esperança do y vai dar o mesmo. Eu vou reforçar isso escrevendo outra vez, mas na verdade não precisávamos. Portanto, a esperança do y vai ser a soma para todos os valores do suporte de y vezes a respectiva probabilidade. Então, vai ficar menos 1 vezes 1/4, 0 vezes 2/4 e 1 vezes 1/4. Portanto, igual a 0. Portanto, aqui era óbvio, porque x e y têm a mesma função de probabilidade.
Pronto, então se tudo isto é zero, é óbvio que a covariância vai ser zero. Portanto, então, covariância entre x e y é igual a zero menos zero vezes zero, que é zero. Então, como, vou forçar outra vez aquilo que escrevi há pouco, covariância de x e de y é igual a zero, então não podemos daqui tirar conclusões relativamente à independência. Então vamos lá ver, x e y são variáveis aleatórias e independentes ou não? Para isso, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que testar e ver se a probabilidade de x ser igual a x e de y ser igual a y é ou não igual ao produto das respectivas probabilidades. Então, temos que analisar para todos os x pertencentes ao suporte e y pertencente ao suporte. Querem começar por qual dos pontos? Aqui não temos que ter nenhuma intuição sobre o que é que pode ou não pode funcionar. Então, é começar com um, depois logo ver. Eu recordo o que é o suporte de x. É menos 1, 0, 1. O do y também é menos 1, 0, 1. Portanto, o que é que isto implica? Que vou ter que ver, fazer 4 testes. Vou aqui só escrever alguns deles. Portanto, eu quero saber se a probabilidade do x ser menos 1 e do y ser menos 1 é igual à probabilidade do x ser menos 1 vezes a probabilidade do y ser menos 1. Depois tenho que testar a probabilidade do x ser menos 1 e do y ser 0, se é ou não igual à probabilidade de x ser menos 1 vezes a probabilidade do y ser 0. Só aqui colocar mais 2 ou 3. Depois tenho que ver a probabilidade do x ser menos 1 do y ser 1. Isto continua. Agora vou colocar aqui umas reticências. E o último a testar é a probabilidade do x ser 1, do y também ser 1. Portanto, é necessário testar 9 pontos. Embora o suporte de x e y só tenha 4, como o suporte de x tem 3 e o de y tem 3, isso vai nos dar 9 pontos para testar. É necessário... O setor no último enganou-se. Pois foi. Obrigado. Portanto, aqui é isto vezes a probabilidade. Obrigado. Está bem? Portanto, significa que tenho basicamente que testar, eu vou aqui colocar x e y. Tenho que testar este e este. Portanto, aqui é menos 1. Professor,
Sim? Mas não basta experimentarmos um e se não der igual, concluímos. Claro. Não, mas eu estou a dizer, por absurdo, imagina que o primeiro que testas funciona. Tens Certo. que ir testando até que Certo. ou funciona para todos ou tens que encontrar um que não funcione. Claro, temos que ter Tá um bem? contra-exemplo, pelo menos. Claro, exatamente. Por Certo. isso é que é mais cómodo ir se a covariância desse diferente de zero, eu já não estava preocupado com isto tudo. Sim. Tá bom? Ok. Portanto, ou funciona para todos, ou falha pelo menos num caso. Vamos começar por um. Tem Eu encontrei num que falha, Jasper. Qual? P de x igual a 0 e P de y igual a 0. Portanto, estás a sugerir este aqui, não é? Sim. Na verdade, este também vai funcionar. Eu acho que eles vão funcionar quase todos. Podemos testar um qualquer. Então vá. Vamos lá ver. Probabilidade. Estava a sugerir x igual a 0 e y igual a 0. Quanto é que é esta probabilidade? É 1/2. Cuidado. 2/4, pronto. Não. Se não me engano. Então, este aqui. Eu já estava a fazer parte da frente ali do. Ok, não, mas para já multiplicação. vamos tentar esta. Quando o x é 0 e o y é 0, Zero. a probabilidade é 0. Ok, pronto, está certo então. Este aqui é 0. Agora, o que eu vou ver é até a probabilidade do x ser 0 vezes a probabilidade do y ser 0. Então é 2/4 vezes 2/4. Ok, portanto, 2/4 vezes 2/4 dá 4 sobre 16, que é 0,25. Como deu diferente, então elas não são independentes. O ideal é conseguir descobrir logo um rapidamente, não é? A falhar que falha rápido, que é para não termos o azar de andar aqui a testar um a um e ser o último a falhar. Então, as variáveis aleatórias x e y não são independentes. O erro habitual, estou-me a repetir, mas é mesmo para reforçar. O erro habitual é as pessoas terem a tentação de, quando a covariância dá 0, acharem que isso permite concluir que elas são independentes. Não. Se a covariância dá diferente de 0, vocês podem concluir que não são independentes. Se der 0, significa que por aí não vão lá nenhum, têm que arranjar outra maneira. E a outra maneira é ir pela definição, é testar caso a caso para ver se funcionam todos ou se falha um. Falha pelo menos um. Tá? Pronto. Relativamente a vetores, está, penso eu, que tudo visto. Depois já há aqui mais uns quantos exercícios que eu sugiro que vocês vejam, mas não tem nada de novo. Fica o 21, o 22, o 23 já vos tinha sugerido e foi feito na teórica. Mas pronto, não há aqui nada de mais relativamente a nenhum deles. Há alguma pergunta? Alguém que tenha visto algum deles já e que queira colocar alguma questão? Ou dos que já fizemos? O setor tem os valores da covariância do 21. Do 21? Só um bocadinho. Vou verificar. Então, do 21, a covariância dá. Eu vou-te dar cada um deles separado. A esperança de XY dá 124 sobre 32, não vi decimal. Depois, eu coloco aqui. A mim deu 140 sobre 32. 140? É, Posso ter sido eu enganado. Mas pronto, Ok. independentemente disso, aqui não vai dar 0, pois não? Não. Pronto, se não dá 0, concluís que são independentes. Aqui eu só confirmo, deixa-me ver. Sou 32, isto é 6, 6, 4, 4, 16, 16, 22, 22, 16, 24, 48, 50, 70, 70, 80, 22, 22, 22, 24, 48, 30.
Vou confirmar aqui uma conta rápida. O setor tem ali. Os dois, estes. Não tenho aqui. Sim, sim. Vamos ver aqui. Portanto, 6 mais 16 mais 15, 30 mais 24, 48. Aqui deu-te quanto no teu caso? A mim deu-me 140 sobre 32. Espera lá que eu estou-me a esquecer de somar aqueles. Mais 2 mais 6 mais 12 mais 20. Olha, agora dá-me 150. Oh, diabo. Então, 2. 3, 2, 6. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. Dá 140, dá. Aqui, 140 sobre 32. Ok? Ok. E aqui neste, deu-te igual a do X O X deu-me. Sim, 50 sobre 32, sim. e a do Y 90 sobre 32. Exatamente. Pronto, e este aqui agora tenho que corrigir, mas não dá zero. No Y deu-me 95. 95? Então, 14, portanto 5 mais 14 mais 27 mais 44. Não, aqui está-me a dar 90. 5 mais 14 mais 27 mais 44. Sim. Foi um erro meu aqui. Ok, Foi um erro meu. pronto. Então aqui dá 140 menos, aqui depois é só fazes a conta deste menos o produto destes, e não vai dar isto, mas também não dá zero. Sim, exatamente. Está Ok. bem? Ok, obrigado. Nada. Ok, podemos passar agora às contínuas? Em termos de matéria para a frequência, terminamos aqui, está bem? Agora, Agora, para o teste, aconselho também fazermos os testes do ano passado ou ficarmos um bocadinho mais para estes exercícios? Quer dizer, não sei se eles estão disponíveis, vou-te ser sincero. sim, se não estão, vão ficar, não se preocupem. Ok. É assim, como é que eu acho que se deve estudar? A primeira coisa é, obviamente, rever os conceitos teóricos para perceber o que é que está a ser aplicado quando se faz um exercício. Depois, perceber e interpretar a relação entre os dados e a resolução dos casos que foram feitos na teórica. Depois, testar mais um caso de cada um. Se a pessoa se sentem confortáveis. Os exames eu acho que só é indicado fazer quando vocês já têm tudo estudado e querem perceber mais ou menos o tipo de perguntas para perceber que é mais do mesmo e relacionar a matéria toda, porque a única vantagem, a única coisa que pode aparecer diferente no exame é a matéria não tem que estar estanque, não é? Pode de alguma forma os conceitos já estarem todos em alguns exercícios, que não em todos, que senão isso criaria muita dificuldade, mas mais relacionados. Eu acho que nunca se deve estudar pelos exames. Numa fase posterior, final, podem fazer um exame para ficar mais descansados, para ver se estão a dominar ou não, e para se treinarem um bocadinho também para o tempo e para a organização das perguntas. De resto, não vale a pena fazer 500 exames porque nunca vai ser igual a nenhum deles, não é? Certo. Eu acho que o ponto de partida devem ser sempre os exercícios que nós fazemos e os que apresentamos no caderno. Ok. Pronto. Então, variáveis aleatórias contínuas. Vamos agora entrar no capítulo 3. O que é que fazia que uma variável aleatória fosse discreta? Lembram-se? O suporte ser finito? O suporte ser finito ou não tem que ser finito. Pode ser outra coisa. Contável? Ou inumerável. O inumerável é ser infinito, mas ter uma ordem, como os números naturais. Reparem que os números reais não têm uma ordem. É claro que 2 é maior que 1, mas vocês entre o 1 e o 2 têm uma infinidade de números que não conseguem ordená-los. Não é? Portanto, por mais que vocês coloquem, há sempre lá coisas pelo meio que vocês não conseguem discretizar. Então, vamos aqui fazer só
um confronto entre variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas. Portanto, temos um X em que o suporte é finito ou enumerável. Neste caso, temos um X em que o suporte não é finito nem enumerável. Ok? Portanto, essa é a diferença básica. Depois, em termos de aplicação, o que é que nos interessa saber? Quando vocês têm um suporte finito ou enumerável, vamos aqui imaginar, tenho... Eu vou agora concretizar com valores só para ser mais fácil de concretizarmos. Imaginem que tem aqui o 0 e aqui o 1. Portanto, o suporte desta só tinha dois números, o 0 e o 1. Okay? Então, aqui tenho... Vou dar aqui, por exemplo, esta tinha uma probabilidade de 0,25 e esta tinha uma probabilidade de 0,75. Tá bom? Então, o que é que aqui temos? Que a soma, portanto, em termos de somatório, por isso é que é importante ser enumerável, para conseguir estabelecer a ordem e somar tudo o que lá tenho, dos valores do suporte, para os valores do suporte das respectivas probabilidades, tem que dar 1. Então, fazendo aqui um confronto de uma variável semelhante, está bem? Ou melhor, características idênticas, embora depois não dê para fazer da mesma forma. Eu aqui vou ter uma função, portanto, esta aqui é a probabilidade do x ser 1 e esta é a probabilidade do x ser 0. Eu aqui vou ter uma função, vou colocá-la assim, mas esta função já não é uma função de probabilidade, é aquilo que se designa por densidade. Ok? Portanto, esta densidade vai ser 0 eventualmente num determinado conjunto, que não faz parte do suporte, e aqui tenho valores que não são 0. Portanto, f de x é a função densidade. Densidade, como o próximo pronome indica, é relativa a peso. É onde é que as coisas contam mais e onde é que as coisas contam menos. Mas não é o valor da probabilidade. Tá bom? Agora, cuidado, portanto, f de x não é a função de probabilidade. Isto é, a probabilidade de um determinado valor ser igual, da variável x ser igual a um determinado valor, não é o f de x. Tá bem? Portanto, cuidado, para eu calcular isto, eu não vou ali calcular aquele valor. Então, como é que se calcula uma probabilidade? Neste caso, temos que recorrer a integrais. E não se preocupem, não fiquem já muito preocupados, porque na prática nós depois não vamos fazer isso. Vou aqui voltar a este caso. Para fazer o confronto disto, o meu suporte neste caso é o intervalo de 0 a 1. Portanto, reparem, entre 0 e 1 nem existe uma quantidade finita de números, nem vocês conseguem enumerá-los, porque não podem dizer, é o 0, depois é o 0,1. Então, mas entre o 0 e o 0,1 existem coisas que eu ainda não enumerei. Está bem? Como é que eu comparo esta questão? Portanto, eu aqui digo, a soma de todos tem que ser 1. Como é que se soma quando uma função é contínua? É com integral. Então, aqui, o integral de 0 a 1 desta função f, portanto, a soma das densidades, tem que dar 1. Ok? Vou só escrever mais duas coisas. E depois passamos à parte prática. Se calhar vou escrever 3, mas já vejo. Quando eu calculo aqui, portanto, voltando, tenho aqui duas colunas, está bem? A probabilidade do x ser menor do que um determinado valor, como é que eu calculo? É somar para todos os a's pertencentes ao suporte. Não, desculpem, para todos os x pertencentes ao suporte e que sejam inferiores a A, eu vou somar a probabilidade do x ser igual a esse valor.
Aqui, como é que eu calculo isso? A probabilidade do x ser menor ou igual que a vai ser o integral de menos infinito até a. Reparem, eu aqui estou a somar um a 1. Aqui estou a somar continuamente até o a. Tá bem? Aqui também estou a somar até o a, mas é um a 1. E depois tenho que somar tendo em conta os pesos de cada um. Pensem no peso como sendo os créditos das vossas unidades curriculares. Tá bom? É semelhante, só que aqui é de forma contínua. Então, só mais duas coisas e terminamos e vamos depois aos exercícios. Como é que se calcula a esperança quando uma variável é discreta? É somar para todos os valores do suporte o produto do valor pela respectiva probabilidade. Como é que se calcula a esperança quando a variável é contínua? É somar, agora continuamente, o produto de x pela função de densidade. Portanto, o x pelo respectivo peso que ele tem. Deixa-me só colocar aqui uma coisa para separar. Última observação. O f de x, a função de distribuição, é a probabilidade do x ser menor ou igual do que o valor que está indicado, e aqui continua a ser a mesma coisa. A forma de cálculo é que é diferente. Eu, para calcular, portanto, isto aqui é exatamente o mesmo, tá bom? Só que para eu calcular este, vou calcular da maneira que ali está indicado. Para calcular este, vou calcular da maneira que ali está indicado. Portanto, aqui é somando a 1, aqui é com os integrais. Você, Sim. esse menos infinito tem que ser substituído pelo zero ou... Tem, porque repara, embora eu vá somar de menos infinito até mais infinito, há zonas onde aquilo não vale nada. Portanto, eu vou ignorar esses bocados. Não estão aqui a ver. Aqui, onde vale zero, tu não vais ter que considerar. Portanto, só vais limitar a calcular num intervalo onde tu sabes que aquilo vale alguma coisa. Okay. Está bem? Como eu estava a dizer há pouco, hoje nós vamos ainda trabalhar com integrais para vocês verem isto desde o início. Mas, em termos práticos, a maior parte das coisas estão tabeladas como estavam nas discretas. Portanto, já alguém fez os cálculos por nós, deu-nos umas tabelas que nós temos já definidas, as vossas tabelas de estatística, e, portanto, quando precisarmos de usar a função de distribuição, vamos buscar os valores que estão tabelados. Ainda não vamos treinar isso hoje. A ideia, hoje vamos ficar um bocadinho mais atrás, vamos calcular de forma semelhante ao que fizemos aqui, portanto, quando já eram dadas tabelas com os pontos, vocês iam somar os casos como fizemos agora para os vetores. Agora, neste caso, vamos calcular com integrais. Depois, na próxima aula, já entramos com alguns casos concretos, específicos, e que já estão previamente tabelados. Então, exercício 1. Temos aqui um exercício que nos diz assim: uma estação de serviço enche os seus depósitos uma vez por semana. E a quantidade de combustível que é procurada é uma variável aleatória com densidade F dada daquela forma. Portanto, reparem, o F, que é o tal peso, onde é que as coisas contam mais, onde é que contam menos, está entre 0 e 1. Não interpretem isto como litros. Interpretem, o 1 é a procura é igual a tudo o que vocês tinham disponível. Vocês têm um tanque com uma determinada capacidade. Portanto, aqui, se o X é a procura, se o X for 0 é porque ninguém lá foi comprar combustível. Se o X for 1, é porque comprou tudo aquilo que estava disponível, que era o depósito cheio. 0,5 é compraram o correspondente a metade da capacidade do depósito. Está bem? Portanto, 1 é consumir tudo aquilo que existe, 0 é não consumir nada do que está disponível e depois proporcionalmente. Vamos começar por escrever essa informação e depois vamos ao exercício. Portanto, X é, de acordo com o enunciado, a quantidade
de combustível por semana. Desculpe. Falta-me aqui o procurado. Procurada por semana numa estação de combustível. Então o f de x é dado. Também é dado o gráfico, só para facilitar. O f de x diz-se que vale 5, 1 menos x à quarta, se o x estiver entre 0 e 1. E vale 0 se o x for menor ou igual que 0 ou se o x for maior do que 1. Então eu aqui vou destacar. Isto é 5, 1 menos x à quarta ou 0, dependendo da zona onde nós estamos. Portanto, se for neste intervalo é aquele valor, caso contrário é 0. E o gráfico é dado só para facilitar, para podermos interpretar. Eu vou aqui fazer um esquema. Portanto, é assim. Reparem, isto não pode ser uma probabilidade, porque se fosse uma probabilidade, jamais isto poderia ser 5. Está bem? Aquilo é uma densidade. Basicamente, eu noto que ela é mais pesada aqui nesta zona do que é aqui. Está bem? Portanto, significa que há mais probabilidade dos consumos serem aqui nesta zona, um consumo pequeno, do que serem os consumos da capacidade total do depósito. Agora, não me diz quanto é que efetivamente isso é em litros. Por exemplo, eu não sei aqui onde é que está o 1. Vamos tentar descobrir, ver se o gráfico nos dá essa ajuda. Bem, o 1 há de estar aqui alguns. Não sei bem onde. Vamos imaginar que é em 0,7. A única coisa que eu daqui concluo é que, portanto, se isto aqui for... Portanto, estava aqui a ver o 1, que vai alguns para aqui, não é 0,7. O 1 anda aqui no 0,3. Okay? Portanto, há alguns aqui no 0,3. Então... a probabilidade, os consumos serem 30% do que está disponível no depósito é apenas, é 5 vezes, tem 5 vezes menos probabilidade de não haver consumo nenhum. Portanto, é 5 vezes mais provável que não se consuma nada do que se consuma 30% daquilo que está no depósito. Na verdade, há aqui um erro que se deve evitar. É que, em rigor, a probabilidade de consumos exatos é nula. Isto é, a probabilidade do x ser 0 é 0, não é 5, e a probabilidade de x ser 0,3, que é 30%, também não é 1. Ok? São todas 0. Pensem no seguinte, se eu escolher um número, qual é a probabilidade de eu pensar num número entre 0 e 1 e esse número ser 0,1? A probabilidade é 0. Porquê? Abusando um bocado, e não podemos ir por aqui, mas se nós pensássemos naquela forma de calcular probabilidades, que é casos favoráveis sobre casos possíveis, os meus casos favoráveis eram 1, os casos possíveis eram infinitos. Ok? Em rigor não é 0. Há a probabilidade de eu escolher esse número. Só que esse número é 1 entre uma quantidade infinita deles, e portanto a probabilidade é muito, 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 muito baixa. Ok? E, portanto, um ponto só, quando estamos a falar de variáveis contínuas, é 0. A probabilidade de acontecer exatamente esse caso é 0. Agora, a probabilidade de eu escolher um número entre 0 e 0,1 já é 10%. Porque, reparem, entre 0 e 0,1 eu tenho 10% do que tenho entre 0 e 1. Está bem? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter cuidado. Eu já vou explicar porquê daqui a pouco. O que é que eu queria dizer mais aqui relativamente a esta parte? Vamos aqui só fazer 2 ou 3 observações. Acho que chega nesta fase, chega. Observação. Portanto, x igual a 0 significa que não houve procura de combustível. É só para vocês interpretarem.
Professor, Sim, está a querer dizer que 0.1, portanto, 0, entre 0 e 0.1 já representa uma área significativa. exatamente. É que a probabilidade não é o valor que está aqui. A probabilidade vai corresponder à área da zona que está limitada entre o eixo e essa função. E se vocês tiverem um ponto só, vocês não têm lá área nenhuma, tem uma linha. E uma linha não tem largura que dê para medir. Está bem? Por isso é que se utiliza o integral. Exatamente, temos que ter um integral em que o valor de fim e de início sejam diferentes. Porque se o integral for de A até A, vocês quando fazem a conta é a primitiva nesse valor menos a primitiva outra vez nesse valor e dá zero. Eu já vou escrever essa parte. Portanto, x igual a 0.5, a procura corresponde a 50% da capacidade do depósito. X igual a 1, a procura é igual à capacidade do depósito. Okay? Pronto. Isto está adimensional. Não estamos em litros, estamos a dizer o 1 é tudo o que está, 0 é nada. Tá? Pronto. E agora sim vamos a contas. Qual é a probabilidade de, numa determinada semana, a quantidade de combustível procurada não exceder 0,5 unidades? E depois interprete geometricamente esse resultado. Então, que conta é que eu vou fazer? Entre 0 e 0.5, Portanto, é a probabilidade de x ser... menor ou igual a 0.5. Ok, muito bem. Pronto. E agora, como é contínua, reparem, eu não posso ir somar o 0, 0,1, 0,2, tenho que fazer o integral. Portanto, isto vai ser igual a integral, vou fazer aqui mais devagar, integral de menos infinito até 0,5 da respectiva função densidade. Ora, mas o que é a minha função densidade? Eu aqui abusei um bocado e não esqueci-me do zero, aqui e aqui. Aquela função densidade, e por isso é que há pouco, penso que foi o Nuno que tinha dito, que não tínhamos que fazer o integral de menos infinito e na maior parte dos casos, às vezes temos que fazer, mas na maior parte dos casos o suporte não vai tão longe. Então o que é que acontece? De menos infinito até zero, quanto é que vale esta função? Vale zero. Certo? Depois, de 0 até 0,5, a função já tem um valor diferente. Vale 5, 1 menos x à quarta. Está bem? E agora eu vou já aqui parar um pouco e vou fazer a interpretação antes de continuar com as contas. Então, o que é que isto corresponde? Eu vou colocar aqui outra vez o esboço, por isso é que ele dá jeito. Não interessa em pormenor o gráfico. Vamos colocar aqui uma curva. Sim, isto é que é 1, que é 0. Portanto, aqui é 5, não interessa bem esse valor. 0,5 está alguns aqui. Esta função aqui é 0, aqui também é 0, depois faz isto. Portanto, o que nós estamos a dizer é, eu quero daqui para trás. Então, isto vai corresponder a esta área que está entre a curva e o eixo horizontal. É lógico que até chegar a 0, aquela área vale 0 e, portanto, eu não preciso me preocupar com ela aqui. Não é? Portanto, é o correspondente a este bocado. Este é o correspondente a este bocado aqui. Certo? Não fiquem já assustados com a questão dos integrais. Este integral tem uma primitiva fácil e, como vos digo, a maior parte das vezes nós não vamos sequer precisar de andar a calcular os integrais. Então, o primeiro dá 0. Vou já ignorá-lo. O segundo. Deixa-me aqui abrir as tabelas das primitivas. Não sei se vocês as têm à mão ou não. Desculpem lá.
Então, tipo primitivo é que ali temos. Regra 2. Regra 2. Concordo? O que é o F? Cuidado, o F estou a falar agora, já não estou a falar como função de densidade, estou a falar de acordo com a regra 2. O 1 menos x. 1 menos x. Então vamos lá colocar isto direitinho. Fica 0, 0.5. Aqui tenho 1 menos x à quarta. O 5 não vou precisar dele, portanto vou passá-lo cá para fora. E estou a pensar então na regra 2. F elevado a P, F'. Este aqui é o nosso F, este aqui é o nosso P. Quanto é que é a derivada daquele F? É 1. Menos 1. Menos 1. Sim, Certo? menos 1. Certo. Portanto, aqui um menos e vou compensar aqui com menos fora, tá bom? Então, primitiva fica menos 5. E agora vou substituir a primitiva, que dá 1 menos x à quinta sobre 5. Vou substituir em 0 e em 0,5. Okay? Este 5 simplifica com aquele. Isto dá menos. Ora, ao substituir em 0,5 dá 1 menos 0,5 à quinta. Ao substituir em 0 fica 1 à quinta. E, portanto, ainda dá menos 0,5 à quinta mais 1. Se vocês fizerem a conta, vai dar... Dá para fazer aqui. Dá 1.031. Calma, calma, não pode. Uma probabilidade pode dar maior que 1. Ah, pois. Somaste os valores, não foi? Quase certeza. Uma vez que os subtraídos, somaste-os. Ah, sim. Cuidado com essas coisas, está bem? Vamos lá ver. Enganei-me. Portanto, 1 menos 0,5 elevado a 5. Dá 0,97. Posso pôr aqui mais. Vamos pôr 4 casas decimais, que é o habitual. 0,9688. Eu penso que aqui terás somado, no teu caso. Eu somei. Pronto. Mas depois tenham cuidado com essas coisas. São observações rápidas que vocês têm que perceber. Aquilo faz sentido ou não. A probabilidade nunca pode ser nem negativa nem maior que 1. Portanto, 0,9688. Portanto, se quiserem, aproximadamente 97%. O que é que isto significa? Em termos do exercício, o que é que isto significa? Que a probabilidade da procura ser menor ou igual à metade do depósito é 97%. Ou seja, em 97% das semanas, a procura não é superior a metade do depósito. Reparem, só em 3% das semanas é que eles estão a usar essa última metade. Se calhar fizeram um depósito enorme e a quantidade de vezes que eles precisam da última metade, da segunda metade, é reduzidíssima. É o mesmo que fazer uma casa sísmica, antissismo, numa zona onde não há sismos. Claro que pode haver, mas percebem? É gastar dinheiro desnecessário. Era preferível, se calhar, nesses 3% de semana, não ter para vender, do que ter gasto muito dinheiro numa obra que não está a ser rentabilizada, porque metade do depósito está lá sem fazer nada a maior parte das vezes. Ok? Vamos lá escrever. Em 97% das semanas, a procura não é superior a 0,5, ou seja, metade do combustível disponível no depósito. É só uma questão de gestão de recursos. Porquê ter tanto se a procura não obedece a esse padrão? Agora, vamos à linha B.
Antes de ir à linha B, deixa-me aqui fazer uma observação. Então, numa variável aleatória contínua, a probabilidade pontual é sempre igual a 0. Porquê? Vamos lá ver um exemplo. A probabilidade do x ser 0,5, no caso deste problema, está bem? Portanto, qual é a probabilidade do consumo ser exatamente metade do que existe no depósito? É o integral de 0,5 a 0,5 da função 0,5, não é 0,5, aqui é 5, 1 menos x à quarta. Ora, nós já fizemos a primitiva disto e tínhamos dado o 5 passou para fora, apareceu lá um sinal menos e a primitiva deu 1 menos x à quinta sobre 5. Mas o que é que acontece? Eu vou substituir essa primitiva em 0,5 e voltar a substituir em 0,5. E, portanto, isto dá menos 0,5 à quinta mais 0,5 à quinta. Dá 0. Sempre que os valores coincidem, a probabilidade dá 0. Portanto, esta é a grande diferença entre as variáveis discretas e as contínuas. Nas discretas, a probabilidade de sair um determinado número pode não ser 0. A probabilidade de lançar um dado e sair o número 1 não é 0. Mas a probabilidade de escolher um número entre 0 e 1, um número qualquer real, de escolher o número 1, é 0. Porque o 1 é 1 entre uma quantidade infinita deles. Está bem? Portanto, esta é a grande diferença entre os dois tipos de variáveis. E por isso é que o cálculo não pode ser feito da mesma forma. Professor, o que é que diz a seguir a probabilidade? A probabilidade pontual, portanto, pontual no sentido que é um único ponto. Está bem? Portanto, ser igual a um determinado valor concreto, eu pus 0,5 só para concretizar, para ter um caso concreto. Mas se for 0,1 ou 2 ou 3, ser igual a um ponto concreto é sempre 0. Então, a linha B. Dizem-nos que a função de distribuição é dada agora por aquele gráfico. A primeira coisa que eu quero fazer antes de resolver o exercício é perceber de onde é que saiu isto. Como é que se chegou àquele gráfico e a esta função que aqui está. Eu penso que a parte da função é simples, nunca pode ser menor que 0, e a parte, não sei se estou a dizer que o professor está a perguntar, mas a parte da função. 0 é simples, nunca pode ser menor que 0. E se nunca pode ser menor que 0, tem que estar entre 1, o resto está lá. Mas como é que surge aquela expressão? Como é que se chega. Como é que aparece? Ok, então, percebi errado o que o professor. Não, percebeste bem. E tu estás a interpretar, só não me disseste ainda aos pormenores, mas estás a interpretar corretamente. Portanto, na tua cabeça eu acho que estás a usar o raciocínio certo. Terás usado então, aquela, não é? Aquela foi a tua base para concluires aquilo. Mas qual é a relação entre esta função e esta que está aqui? Elas são inversamente Pois proporcionais. elas parecem inversas. Não são inversas. O que é que o f grande representa? A função de distribuição. Acumulado. Acumulada, é uma probabilidade acumulada. E como é que se calcula uma probabilidade? Neste caso, à custa do integral da densidade. Portanto, vocês têm um gráfico da função f. Ok? E depois é-vos apresentado o gráfico da função distribuição. Aos pontos vão ser representados simetricamente? Não, é pela área. Isto vai representar a área. Este 1 que aqui está é este 1, está bem? Isto aqui, este gráfico aqui está, corresponde às áreas daquilo que está daquele lado. Deixem-me colocar aqui. Portanto, por exemplo, imaginem aqui o ponto 0,1. Se vocês calcularem esta área aqui, o valor dessa área é o que está aqui.
Tá bem? Portanto, este f de 0,1 é só o valor que já ali está. Tá bem? Portanto, f de 0,1 é a probabilidade do x ser menor ou igual do que 0,1, que é a área entre 0 e 0,1 da função densidade. Está bem? Portanto, aquela função, o que nos dá são os valores das áreas correspondentes àquela função densidade. É óbvio que quando eu chego ali, a área total tem que ser 1. E por isso é que aqui já está nos 100%, a probabilidade acumulada. Está bom? Então vamos lá ver. Como é que se chega em rigor depois? Isto só nesta fase é que aparece. Depois, esta função que aqui está vai ser sempre dada. Mas eu vou mostrar-vos como é que se chegou a esta expressão. Basicamente, o nosso x, este x que aqui está, pode ter 3 valores. Pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Certo? Se estiver aqui, se vocês escolherem um x abaixo de 0, ainda não chegaram à parte onde a densidade vale alguma coisa e, portanto, não precisamos de nada. Então, reparem, f de x é a probabilidade do x ser menor ou igual que x. Então, eu tenho 3 casos possíveis. Se o x for menor que 0, se o x estiver entre 0 e 1 e se o x for maior do que 1. Ok? Se o x for menor do que 0, o que é que eu tenho? Tenho um integral de menos infinito até x, mas como estou atrás de 0, esta função vale 0. Ok? Pronto, vou deixar aqui, já vou completar aquele integral. Se o x estiver entre 0 e 1, alguns aqui entre estes dois, isto dá o quê? Dá o integral de menos infinito a 0 da função densidade, que é 0, mais o integral de 0 até x da função densidade, que é 5, 1 menos x à quarta. Ok? Se estiver à direita do 1, fica o integral de menos infinito a 0 da função densidade, que é 0, mais de 0 a 1 da densidade, que é 5, 1 menos x à quarta. Agora preciso aqui de corrigir. Coloquei os x todos muito próximos. Falta-me ali uma coisa nos integrais. Eu já vou corrigir. Mais o integral de 1 até x da função que volta a ser outra vez 0. Está bem? Portanto, eu tenho que considerar os 3 cenários possíveis. Ou ele está aqui nesta zona, ou está nesta zona, ou está outra vez nesta zona. E eu vou fazendo a acumulada até lá. Está bom? Ora, o que é que eu vou aqui corrigir? Como eu já estou a usar o x aqui no limite de integração, eu não devo usar a mesma letra lá dentro. E, portanto, vou aqui colocar um t. Aqui dt, aqui dt. Se aqui coloco dt, não devo ali usar x, devo usar t. É só para não repetir a mesma letra que já ali está. Senão depois eu já não sei se substitui ou não. Não se deve utilizar a mesma letra. Se usarmos e estivermos atentos, não há problema. Mas temos é que garantir que depois não nos esquecemos de substituir. Portanto, aqui dt. Então, este era x menor que 0. Este era se o x estivesse entre 0 e 1. E aqui é se o x for maior que 1. Este primeiro integral dá 0. Ok? Portanto, este aqui dá 0. O outro dá 0 mais... Vamos buscar esta primitiva. Já fizemos há pouco. A primitiva tinha dado menos 5 e depois deu 1 menos t à quinta sobre 5. Estão a ver aqui porque é que usei outra letra lá dentro? Porque agora eu tenho que substituir por 0 e por x. E se lá tivesse o x, eu depois já não sabia se tinha substituído ou não. Depois, o último caso dá 0 mais menos 5. A primitiva é a mesma. 1 menos t à quinta sobre 5. Só que agora já vai mesmo até 1. Portanto, é entre 0 e 1. E depois mais 0 outra vez. Portanto, este aqui é se o x for menor que 0. Este é se o x estiver entre 0 e 1. E este é se o x for maior ou igual que 1. Eu vou terminar agora a conta. Isto não fazia parte do exercício, mas é só para vocês perceberem como é que as coisas surgem.
Professor, essas funções de distribuição são dadas ou temos que calcular aqui? São sempre dadas, vão ser sempre dadas, está bem? Na maior parte dos casos, ou ela é dada porque é um caso concreto, especial, ou então está tabulada. Portanto, são as tabelas parecidas com as que nós já usámos até agora, mas para funções contínuas. Depois eu vou apresentar-vos nas próximas aulas. Então, substituindo, fica 0, para este caso. Aqui fica, este 5 corta com este, fica menos. Substitua em x, dá 1 menos x à quinta, menos, ao substituir em 0, que dá 1. Portanto, aqui assim. Neste fica menos, substituindo em 1, que dá 0, substituindo em 0, que dá 1, mais 0. Portanto, este aqui era o x menor que 0, este era o x entre 0 e 1, este era o x maior do que 1, maior ou igual. Concluindo, agora é mesmo o último passo. 0, aqui posso trocar os sinais e fica 1 menos x à quinta, e aqui fica 1. Está bem? Portanto, cá está a nossa função de distribuição. Agora, é importante vocês perceberem a relação entre esta função e a função densidade. Portanto, representa as áreas que estão limitadas entre o eixo vertical e a função densidade. Tá? Mas é exatamente a expressão que ali está. Já só um bocadinho a folha de cima que eu esqueci de passar. Claro. Deixa-me só aqui tirar isto. É suficiente? Sim? Não, é a mesma parte dos gráficos. Eu tiro uma cópia e já... Ok. Deixa-me só colocar assim. Tá bom, obrigado. Tá? Então, olhando aqui agora só um bocadinho para os gráficos. Se vocês notarem, vou aqui distribuir isto em 5 partes mais ou menos iguais. Isto é o 0,2, isto é o 0,4, isto é o 0,6, este é o 0,8 e aqui é o 1. O 1 não ficou bem posicionado, mas mais ou menos. Isto aqui são as probabilidades acumuladas, ok? A probabilidade de o consumo ser menor ou igual do que aquilo que está disponível é 1. Portanto, significa que a procura é sempre inferior. Eles construíram um depósito que lhes responde sempre à procura que têm. Nunca ficam sem gasolina. Depois, a probabilidade de 0,5 está alguns aqui. Deixem-me cá ver. Alguns por aqui. Portanto, 50% corresponde a 0,1. Alguns, próximo aqui de 0,1. Portanto, o que é que isto significa? Que a probabilidade, deixa-me escrever, portanto, se isto aqui for aproximadamente 0,1, estamos a dizer que a probabilidade da procura ser 10% daquilo que o depósito leva é à volta de 50%. Portanto, ou seja, em 50% das semanas, a procura não é mais do que 10% do que o depósito leva. Só nas outras 50, nas outras 90, desculpem, portanto, os outros 90, o resto, imaginem um depósito, portanto, estes 10% que aqui estão, em metade das semanas chegam para aquilo que é a procura. Os outros 90% que estão aqui só são precisos em metade das semanas. Portanto, significa que há ali um grande investimento que só serve para metade do tempo de funcionamento, ok? E pronto, para já serve isto. Agora vamos calcular o que é pedido no exercício.
Portanto, esta parte não fez parte, não era pedida, está bem? Foi só para vocês perceberem como é que apareceu esta função. A linha I. Usando a função distribuição, portanto, eu agora não quero fazer a conta como fiz na linha A. Usando a função distribuição, eu quero calcular a probabilidade do x estar entre 0,2 e 0,5. Ok? O que é que eu fazia? Bem, se fosse para fazer como na linha A, fazia o integral de 0,5 a 0, desculpem, de 0,2 a 0,5 da minha função densidade. Ok? Mas não é preciso fazer isto. Portanto, a que é que corresponde? Vou colocar aqui outra vez a densidade. Sei que a densidade era assim. Aqui é 0. Daqui é 0. Aqui está 1. Aqui alguns é 5. Portanto, se aqui estiver o 0,2 e aqui estiver o 0,5, o que estamos a calcular é esta areazinha que está aqui. Está bem? Abaixo desta linha, da função densidade. Mas nós queremos é usar... Isso já foi feito aqui. Portanto, eu não preciso estar sempre a fazer essa conta. Está bom? Ora, como é pedido para usar a função distribuição, basta fazer... Então, probabilidade do x estar entre 0,2 e 0,5 é... E agora o raciocínio é semelhante àquilo que fazíamos nas discretas. Para eu estar entre 0,2 e 0,5, reparem que a função de distribuição é o acumulado até lá. Para eu estar aqui, o que é que vou fazer? Vou fazer tudo o que está para trás do 0,5 e vou depois retirar-lhe o que está para trás do 0,2. Isso significa que fico só com o que está entre 0,5 e 0,2, ok? Portanto, fico com a probabilidade do x ser menor do que 0,5 menos a probabilidade do x ser menor ou igual do que 0,2. É o complementar, portanto, aqui entra o igual. Problema. Então, mas eu aqui precisava de um igual, porque o f de x é a probabilidade do x ser menor ou igual que x. Certo? Mas se eu aqui colocar um igual, muda alguma coisa sendo a distribuição contínua? Não, porque eu mostrei-vos já há pouco que a probabilidade de ser 0,5 é 0. A de ser 0,5 ou 0,1, a probabilidade pontual é 0. Então, isto é igual à probabilidade do x ser menor ou igual do que 0,5. Ok? Portanto, aqui ter menor ou igual é a mesma coisa. Portanto, a probabilidade de x ser menor do que 0,5 é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 0,5, porque a probabilidade de x ser igual a 0,5 é 0. X é variável aleatória contínua. Está bem? Portanto, nas discretas não, aquele ponto podia valer alguma coisa. Agora, nas contínuas, um ponto só não vale nada. Estamos a falar de integrais, áreas, ok? Um ponto só não tem medida, não dá para chegar lá e medir efetivamente. Precisamos ter muitos para que aquilo seja significativo. Pronto, e agora já, o que é isto? Isto é o f de 0,5 e o outro é o f de 0,2. E agora posso ir buscar os valores. Então, vou à minha função buscar aqui o valor. Portanto, estou neste intervalo e fico com 1 menos 0,5 à quinta. E no outro fico com 1 menos 0,2 à quinta. Ok? Ou se quiserem ainda, 1 menos 0,5 à quinta, menos 1 mais 0,8 à quinta. Este simplifica com aquele e fazemos o cálculo e vemos quanto é que dá.
Isto dá aproximadamente 0,2964. Ou seja, próximo de 30%. Portanto, em 30% das semanas a procura varia entre 20% do que existe no depósito e metade do que existe no depósito. Vamos à última pergunta. Queremos calcular a capacidade do depósito por forma a que a probabilidade de se esvaziarem numa determinada semana não seja superior a 5%. Ou seja, a pessoa descobriu, percebeu que tinha construído um depósito grande demais, que fez ali um investimento que não estava a rentabilizar. Imagina que vai abrir um outro posto de combustível e diz, não, eu agora não quero gastar tanto dinheiro, porque gastei aqui dinheiro que basicamente não precisava. Então eu quero fazer um depósito mais pequeno. E quero assumir que, eventualmente, em 5% das semanas, eu não vou ter combustível que chegue. Mas paciência, prefiro vender tudo e não ter, do que ter aqui um combustível parado e um depósito onde gastei imenso dinheiro e que não preciso dele. Então, precisa de um depósito menor do que aquele que tem. Okay? Porque nós já vimos que aquele depósito era grande demais. Eu quero saber qual é que deve ser a capacidade do depósito. Metade do atual, 25% do atual, portanto, quero calcular isso. Como é que vamos fazer? Portanto, vamos pensar que C é a capacidade do depósito pode ser a capacidade, ok? Eu iria dizer aqui eu construí, mas o exercício não faz referência a isso, eu é que especulei. O que é a procura? Em termos matemáticos, nós chamamos aqui a procura o quê? Ok. Portanto, eu tenho que comparar a procura com a oferta. A oferta é a capacidade de depósito que eu tenho, que é C. E a procura? Olhem aqui. O que é a procura? É a quantidade de combustível utilizada nessa semana. E como é que nós lhe chamamos? Foi X. X. Portanto, eu quero saber quando é que o consumo é superior à capacidade que vai ter o depósito. Está bem? Portanto, o meu X é a quantidade de combustível procurada. E isto aqui é a capacidade do depósito, ou seja, é a oferta, aquilo que eu tenho disponível para oferecer. Está bem? Portanto, capacidade do depósito. Ou, se quiserem, oferta disponível. E então, o que nós queremos é que isto só aconteça em 5% das semanas. Portanto, eu sei que em 5% das semanas não vou ter combustível que chegue. Vai haver um determinada altura em que eu já não vou ter mais combustível. Então vamos lá fazer contas. Mais uma vez, eu aqui tenho maior, para passar à função de distribuição, eu tenho que ter menor ou igual. Como é que eu passo de maior a menor ou igual? 1 menos. 1 menos, complementar. Portanto, 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual que c vai ser 0,05. Está bem? Portanto, pelo complementar. A probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade de A. Foi isso que eu fiz. Isto que aqui está agora já é a função de distribuição. Portanto, é 1 menos o f de c.
E o f de c, nós já temos o valor. Então fica 1 menos. Vamos buscar aqui a expressão. Portanto, fica 1 menos c à quinta igual a menos 0,05. Ora, este 1 vai simplificar com este. Os menos também simplificam. E dá 1 menos c à quinta igual a 0,05. Agora ajudem-me lá a terminar isto. Quero saber o c, está bem? Como é que eu tive daqui este 5? Um menos c fica igual a quê? Raiz quinta. A raiz quinta de 0,05. Bem, raiz de quinta, 0,05. E agora vou passar o 1 para o outro lado, portanto fica menos c igual a menos 1 mais raiz quinta de 0,05. E agora é só passar o c. O menos, desculpa. Então fica c igual a 1 menos raiz quinta de 0,05. Nas calculadoras que não têm a raiz quinta, devem ter, nas científicas tem sempre o expoente. Isto é o mesmo que escrever 0,05 elevado a 1 quinto. Está bem? Portanto, o C dá aproximadamente 0,45. Ou seja, se o depósito tivesse apenas 45% da capacidade do depósito atual, só em 5% das semanas é que o combustível iria esgotar. Ok? Portanto, se calhar era preferível, e significa que durante o ano, só em 15 das semanas, aproximadamente, é que aquilo ia esgotar. Tinha um investimento bem menor. Primeiro, que não tenho o combustível parado, e depois, porque não tive de fazer um depósito tão grande, e não tive uma despesa tão grande. Portanto, se o depósito tiver 45% da capacidade do depósito atual, só em 5% das semanas é que o combustível irá esgotar. Percebido? Então, a reter pontos importantes da aula de hoje. As variáveis contínuas são distinguem-se das discretas porque o suporte já não é nem finito nem enumerável. Consequências disso, eu já não posso somar um a um, não posso somar com somatórios, tenho que somar com integrais. Os integrais aparecem escondidos nesta função, que é a nossa função de distribuição. Portanto, foi aqui que eu utilizei integrais. Eles estão lá, na maior parte dos casos, vocês não vão ter que usar. Outras consequências, as probabilidades pontuais, portanto, a probabilidade do x ser exatamente um determinado valor numa variável contínua é zero. O que faz com que, quando eu tenho menor e preciso passar para menor ou igual, posso simplesmente colocar lá o igual, porque isso não acrescenta nada. Um ponto só não acrescenta nada àquilo que já lá tenho. Portanto, eu tenho efetivamente que ter um determinado intervalo para conseguir medir uma área. Se eu tiver um ponto só, aquilo não me dá. Portanto, pensem, vou aqui para trás. Neste caso, se isto fosse uma linha, a probabilidade do x ser 0,2 era a área desta linha. A área desta linha é zero. Uma linha só não tem área, está bem? Portanto, eu precisava de ter um retângulo para conseguir medir a área. E então os valores de partida e de chegada têm que ser diferentes. Tá bom? De resto, funciona tudo de forma análoga. Uso a questão do complementar, relaciono os conceitos exatamente da mesma forma, a função de densidade com a probabilidade com a função de distribuição, continua a ser uma probabilidade acumulada, só a forma de cálculo é que é diferente. Não é feito 1 a 1, é feito com o integral que varre aquilo tudo de uma vez só. Está bem? Agora temos que treinar isso.
Portanto, na próxima aula, vamos retomar o exercício 2. Já não vamos ter tempo de o fazer hoje, mas eu vou retomá-lo. Reparem que já é dada a densidade e a distribuição, portanto, não é pedido. Aliás, este exercício também não pedia para calcular, eu só o calculei para vocês perceberem de onde é que aquilo aparece. E depois vamos treinar propriedades que nós já utilizávamos nas discretas, da esperança, da variância, coisas deste género, e calcular os valores à custa do que ali está. Depois vamos também entrar com algumas distribuições especiais que estão tabeladas e eu vou explicar-vos como é que usamos essas tabelas. Ok? Por hoje ficamos por aqui. O exercício 2 eu vou retomá-lo. Peço-vos que tentem pensar no exercício 4 em casa, está bem? Depois, se tiverem dúvidas, falamos sobre isso. Bom final de semana para todos. Saúde. Divirtam-se com algum juízo. Eu vou ficar ainda aqui ligado mais algum tempo. Se alguém precisar de colocar alguma questão, estejam à vontade. Está bem? Obrigado.